Você gosta de desenhar, mas tem uma coordenação motora pífia, tipo a minha? Talvez a pixel art seja a coisa para você. Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? Então, o que é pixel art? Bom, a pixel art meio que não é que surgiu, é que ela existia para isso, né? Os jogos antigos, né, quando os jogos lá da época do Atari, do Super Nintendo, do Nintendinho, do Master System, até do Mega Drive e do Super Nintendo, esses consoles não conseguiam produzir grandes quantidades de pontos, né, de pixels na tela. Então você tinha que desenhar os personagens com quadradinhos, praticamente, para você conseguir exibir eles, os personagens, os cenários, todos os elementos gráficos na tela. Então, o que na época era uma questão técnica, hoje se tornou uma maneira de arte. Então, basicamente existem programas, até gratuitos. Eu vou recomendar o Piskel, que é um programa gratuito para você começar a brincar. Existem programas pagos também, como a Sprite, que eu estou aprendendo a usar, mas existe o Piskel para você brincar, que é um programa gratuito onde você basicamente vai definir o tamanho da sua imagem por pixels, por exemplo, 16 por 16, 32 por 32, 64 por 64 ou qualquer outra proporção que você quiser. 64 por 64 significa que você vai ter 64 pixels, quadradinhos, na horizontal e na vertical, para você compor o seu desenho clicando, preenchendo esses quadradinhos com cores usando o mouse. Os programas até apresentam formas pré-prontas, como traçar linhas, traçar círculo, traçar quadrados, mas você pode ir clicando ali nos pontinhos na grade do programa, né? E pintando. Hoje quero desenhar um ratinho, um coelhinho, e você vai desenhando clicando em pontos. Você não precisa necessariamente ter a coordenação motora para desenhar um traço, para desenhar um círculo. Você pode fazer tudo isso clicando e preenchendo quadradinhos com cores. De novo explicando o que é um pixel. Um pixel é um ponto luminoso numa tela de um aparelho eletrônico, seja uma TV, um smartphone. Isso não se aplica só às novas TVs, essas TVs de LED, LCD. As TVs de tubo também tinham pixels, só que eles tinham menos pixels que as TVs atuais. Elas tinham, acho que era 480 por 340 ou 640 por 380, eu não tenho certeza, ou 640 por 480, eu não lembro a proporção de pixels de uma TV de tubo antiga, mas era algo assim bem baixo, sabe? Menor do que a gente tem hoje da resolução mais padrão, que é 1280 por 720, que significa que você tem 1280 pixels na horizontal e 720 na vertical. Essa é HD, a Full HD é 1920 por 1080. E aí a gente vai escalando para 4K e várias escalas intermediárias que a gente tem. Então entenda como um pixel como um ponto luminoso. Então se você fazer uma imagem de 64 por 64, você vai ter um objeto final de 64 pixels numa tela. Se você tiver esse objeto numa tela, numa escala de 1 para 1, que ele vai realmente ter o tamanho de 64 pixels na hora que for exibido. Se ele for exibido numa tela de 1280 por 720, ele vai ficar maior do que se ele for exibido numa tela de 1920 por 1080, perdão, entendeu? Então, você tem essas proporções aí que você tem que pensar quando você está fazendo uma pixel art. Num jogo, por exemplo, tal. Ou agora, você pode muito bem desenhar um pixel art, um personagem, um bonequinho em 64 por 64 e fazer ele ter duas vezes o tamanho que ele teria na tela. Por exemplo, para eu querer exibir ele numa tela de 1920 por 1080 e ter um tamanho maior, eu posso simplesmente dobrar o tamanho dele, né? Na hora de visualizar. Enfim, o computador às vezes ajusta isso sozinho também. Na hora de você estar desenvolvendo o jogo,
as engines que criam os jogos também ajustam isso sozinho, mas pode ser algo para você pensar aí. Tem vários canais que falam de pixel art no YouTube, eu não vou recomendar nenhum em específico, afinal tem vários, mas fica aí a dica, beleza? Uma sugestão de arte para quem não tem coordenação motora, a pixel art. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações. Muito obrigado e falou!